Olá, alunos do oitavo ano, tudo bem com vocês? Estamos aí mais uma semana com os planos de estudo tutorados de Minas Gerais, os PETs. A gente está no PET volume 2, essa semana 4, da página 78 até a página 82. Queria agradecer os comentários, as curtidas aí, o pessoal que já se inscreveu no canal. Quem precisar falar comigo aí pode me procurar no Instagram. Quem não é inscrito, se inscreva no canal e curta esse vídeo aí. Pode pegar o caderno e vamos juntos fazer as atividades aí dessa semana, beleza? Bom, vamos lá. A número 1 está dizendo o seguinte: em função do esgotamento do ouro em Minas e na consequente diminuição da arrecadação de impostos pela metrópole, Portugal ameaçou proclamar a derrama, que consistia na cobrança de impostos de cada indivíduo para completar a quantia que deveria ser paga ao governo português durante aquele ano. Portugal acreditava que a diminuição dos impostos era fruto do contrabando do ouro e não do esgotamento das minas. Assim, em 1788, a coroa decretou a derrama, que foi um dos motivos para a eclosão da Inconfidência Mineira. Bom, pessoal, a derrama ela é aquela cobrança forçada de impostos. Acontece que em Minas Gerais a produção de ouro estava diminuindo, mas Portugal queria continuar recebendo o mesmo tanto de imposto. E Portugal achava que a diminuição no imposto estava sendo por causa do contrabando de ouro, e não porque o ouro estava diminuindo. Na verdade, pessoal, o que estava acontecendo é que conseguir o ouro estava cada vez mais difícil, estava mais caro, né? Então essa produção aurífera acabou diminuindo. Então vamos às perguntas aí, olha só, a gente tem uma charge, né? Nessa charge a gente tem aí como se fosse uma caveira segurando aí, né? Um decreto, e aí um fala assim, ó, que diabo é isso? Sei lá, mas se veio de Portugal não é coisa boa. E no papel tem escrito derrama, ok? Bom, com base em seus conhecimentos e analisando a imagem, responda as questões. O que a imagem satiriza? A imagem está satirizando o quê? A cobrança da derrama, né? Isso aí. Como é apresentada a questão da derrama na imagem? Então, a questão da derrama é apresentada o quê? Como uma coisa o quê? Perigosa, né? Uma coisa ruim. Né? Eles estão apresentando a derrama como uma coisa ruim, que aqueles que estão ali no fundo, eles estão com medo, né, dessa derrama. A Inconfidência foi um movimento organizado pela elite mineira. De que maneira a charge confirma essa ideia? Ela confirma essa ideia através do quê? Do desenho, né, dos que estão com medo da derrama, né, das roupas deles, né, sendo membros aí da elite, beleza? Agora vamos à próxima. Leia os fragmentos e analise as imagens. Aí tem um fragmento e aí tem a número 1. Agora responda as questões. Identifique as semelhanças e as diferenças entre a bandeira dos Inconfidentes e a atual bandeira de Minas Gerais. Então a gente tem aí a bandeira que era dos Inconfidentes e a de Minas Gerais, né? A imagem 1 era dos Inconfidentes, a imagem 2 a de Minas Gerais. Qual que é a diferença delas? A cor, né? A única diferença delas aí é a cor, que a bandeira dos Inconfidentes, o triângulo era verde, e na bandeira atual de Minas Gerais o triângulo é vermelho. Então essa aí é a diferença. O termo em latim libertas quae será tamen significa liberdade ainda que tardia. Foi proposto por Alvarenga Peixoto e mantido na bandeira atual do nosso estado. No contexto da Inconfidência Mineira, de que maneira esse termo latino traduzia os desejos do movimento? Então, como que essa frase ela traduz o movimento da Inconfidência? Porque o movimento da Inconfidência ele lutava justamente, né, por essa liberdade. E é um movimento que acreditava que a liberdade era algo inevitável, que ela ia acontecer. Então, por isso, dessa frase. Então, a Inconfidência Mineira lutava pela liberdade e essa frase traduz isso, mostrando que a liberdade é algo inevitável. De que maneira a nossa bandeira remete aos costumes e à importância da religião no contexto em que a mesma foi produzida? Aí eu trouxe um trecho do texto que tem lá em cima e eu marquei essa parte que fala o seguinte: o triângulo remete à Santíssima Trindade. Né? Então, no cristianismo, a Santíssima Trindade, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é muito importante. E esse triângulo seria remetendo a isso, seria relembrando aí essa Santíssima Trindade. Beleza? O que dizia a sentença de Tiradentes sobre o motivo de sua morte? Esse motivo é real? Em que parte da sentença podemos perceber uma contradição quando o motivo da morte do Inconfidente? Então a gente tem aí, né, a sentença e está perguntando onde que tem a contradição. Aí a contradição está lá.
quando fala ao lugar da forca e nele morra de morte natural para sempre. Então, ele vai ser enforcado e vai morrer de forma natural. Essa aí é a contradição, né? Então, segundo a sentença, ele morreria de forma natural, mas o motivo real é que ele morreria enforcado. Qual a intenção da coroa em determinar a morte de Tiradentes como morte natural? Essa questão é um pouco complicada. Na minha opinião, o que ele estava querendo dizer? Que seria uma morte inevitável, né? Que não teria como se evitar essa morte aí, beleza? Pessoal, agora a gente tem a outra atividade, a gente tem uma imagem aí e está perguntando o que você observa na imagem. A gente observa o quê? O corpo de Tiradentes, né? Esquartejado, né? O que é esquartejado? As várias partes do corpo dele aí foram separadas. Então, a resposta é o que você observa na imagem, o corpo de Tiradentes esquartejado. E do lado dele, né, um crucifixo. E uma outra característica dessa imagem, se vocês repararem, é que essas partes do corpo estão em cima de onde? Da forca, né? Onde o Tiradentes teria sido executado. A imagem do crucifixo e a própria representação de Tiradentes aproxima a imagem da morte dele e da morte de Jesus. Qual a intenção nessa aproximação? Então, por que o autor da pintura colocou a imagem de Jesus Cristo e do Tiradentes ali? Porque ele está querendo colocar que ele está querendo aproximar a imagem de Tiradentes e de Jesus Cristo, né? Ele está querendo dizer o seguinte, que Tiradentes foi injustiçado, que o Tiradentes não devia ter passado por aquilo, né? Então, ele está aproveitando a religiosidade, né, para trazer você um sentimento de pena do Tiradentes, né, para que você tenha dó dele, que você ache que aquela execução não tenha sido correta, beleza? Na outra pergunta, qual a finalidade da coroa em aplicar uma pena tão severa a Tiradentes? A ideia é o quê? Por que a coroa deu uma pena tão pesada para o Tiradentes? Porque a coroa queria colocar medo na população. A coroa queria dar uma sentença, né, que fosse um exemplo para todo mundo e que ninguém mais quisesse lutar aí contra a coroa portuguesa. Então essa é a finalidade, colocar medo, né, naqueles que estivessem pensando em lutar contra a coroa portuguesa. Beleza? Como você estudou ao longo da realização dessas atividades, muitas diferenças e também semelhanças marcaram os movimentos separatistas ocorridos na Bahia e em Minas Gerais. Abaixo temos duas imagens. A imagem 1 traz os líderes da Conjuração Baiana e a imagem 2, alguns líderes do movimento separatista em Minas. Analise-a e responda as questões. Então a gente tem as imagens dos líderes da Conjuração Baiana e os líderes da Conjuração Mineira. E aí tem algumas perguntas aí sobre essas imagens. Vamos aí às perguntas. Observe a primeira imagem. Como estão retratados os líderes do movimento na Bahia? Então, os líderes do movimento da Bahia são representados apenas o rosto, né? É só o desenho do rosto deles. E eles são apresentados como pessoas mais simples, pessoas mais pobres, ok? Na segunda, analisando a imagem 2, como estão representados os líderes da Conjuração Mineira? Então, olha só, os líderes da Conjuração Mineira, eles já são representados com as suas funções militares, né? Olha só, o Tiradentes, que é essa primeira imagem aqui, que era um representante aí, né? Ele fazia parte, ele tinha um cargo militar, né? E as outras imagens também, elas mostram alguém muito altivo, alguém poderoso, né? Não é de uma classe tão baixa assim, né? Então, eles estão representados com as suas profissões, também representados de forma que eles pareçam sendo da elite. A que grupo social pertence os líderes da Conjuração Baiana, como esse grupo está representado na imagem? Então, os líderes da Conjuração Baiana são escravos, ex-escravos, a população mais pobre, e por isso essa representação mais simples. A que grupo social pertence os líderes da Conjuração Mineira, como esse grupo está representado na imagem? Então, a gente tem membros da elite na Conjuração Mineira, e isso é refletido aí na representação deles. E a próxima, de que maneira a origem social de ambos os grupos influenciaram os objetivos de cada revolta?
Pessoal, isso é uma diferença importante. Uma das coisas que a conjuração baiana vai querer é justamente a libertação dos escravos. Como era um movimento que tinha participação popular e tinha participação de muitos escravos, ex-escravos, ele vai querer o fim da escravidão. Já na Inconfidência Mineira, isso não aparecia de forma clara, né? Existiam algumas discussões se do fim da escravidão ou não, mas não era um objetivo central esse fim da escravidão. Por quê? Como era um movimento da elite, a elite tinha escravos e ela não queria que essa escravidão terminasse. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Bons estudos. Se precisar falar comigo aí, pode me procurar no Instagram. Não se esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal. Muito obrigado e até a próxima!